Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no canal do GAT-UF. Hoje é um vídeo especial aqui, porque é um vídeo dentro do GAT-UF, assim, é o primeiro vídeo assim, que eu gravo dentro do ambiente universitário, tá? Eu sempre gravei meus vídeos nesse período remoto, eu sempre estava gravando dentro da minha casa, eu montei um estúdio dentro da minha casa. E agora, voltando às aulas presenciais, ficou um pouco difícil de gravar os vídeos, mas eu queria gravar um vídeo daqui, de dentro da universidade, para falar com vocês, né? E o vídeo é sobre um tema que é bastante importante, um tema que tem chamado muita atenção, de novo, assim, que é as pesquisas eleitorais. Então, eu fiz 2 vídeos no início da campanha eleitoral sobre pesquisas eleitorais, porque eu já sabia que isso ia ser um tema bastante recorrente, um tema que ia se discutir bastante durante a campanha. Então eu peço para vocês assistirem, vou deixar o link na descrição para vocês assistirem esses 2 vídeos, e eu acho que eu falo praticamente tudo que tem que falar assim sobre esses vídeos, sobre essa temática das pesquisas eleitorais, né? Mas tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção por conta de como terminou o primeiro turno e do que aconteceu, né? O primeiro turno das nossas eleições de 2022. Então, no primeiro turno das eleições de 2022, a gente teve as pesquisas errando redondamente. Foram erros muito graves, erros muito grandes, né, dessas pesquisas. Então, eu queria falar um pouco sobre esses erros e por que aconteceram esses erros, né, o que a gente pode alegar, o que a gente pode especular com esses erros. Eu não estou dentro de um instituto de pesquisa, né, e eu discuto simplesmente a coisa da ciência. Eu parto do princípio de que a boa ciência está sendo feita, embora não sei se isso é o que de fato está acontecendo, né? Mas a gente tenta entender que tem uma boa ciência sendo feita por trás. Ou pelo menos vamos ingenuamente tentar acreditar nisso. Mas o que acontece? Assim? Primeiro erro que a gente tem é o fato do censo estar muito atrasado. Então a gente tem o censo, a gente não sabe como estratificar essas amostras direito, né? Isso é um grande problema. A gente precisa saber como são os estratos da população. Porque aí, a partir desses estratos, a gente consegue saber, eu tenho tanto um percentual de X de tal religião, percentual X de outra religião, porque a gente sabe que religião é uma variável importante na eleição, assim, a gente tem uma diferença de votos por religião, a gente tem uma grande diferença de votos por renda, né? Então isso também é uma coisa que é importante, né? A renda é uma variável importante, a renda mudou muito na pandemia, a gente não tem dados do censo, né, explicando essa variação na pandemia, né? Mas a gente tem dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. E a partir da PNAD, então, dessa PNAD, a gente tem sido feito alguns extratos, que é o melhor dado que a gente tem, mas já é um dado amostral, enfim, para fazer a estratificação, não é o melhor dado. E olha só que interessante, enfim. Então, uma pessoa pegou os dados da pesquisa Datafolha, agora do segundo turno, que estava dando para o candidato Lula um resultado, uma distância de uns 10 pontos percentuais, e ele pegou a estratificação da PNAD de 2021, que é uma mais recente. O Datafolha está usando de 2018. Né? E com essa estratificação por renda, da amostra simplesmente pegando o mesmo dado do Datafolha, mas mudando a maneira de interpretar pela estratificação, a pesquisa já daria uma vitória de 2 pontos percentuais para o Bolsonaro, ou um empate técnico dentro da margem de erro, mas enfim, tem uma mudança simplesmente pegando uma PNAD diferente. Então a própria PNAD a gente não sabe como é que a população está estratificada. Outra coisa que houve, assim, que eu acho que é importante, pesquisas por telefone, foi uma coisa que eu comentei no vídeo, eu gosto muito dessa pesquisa por telefone. Essas pesquisas por telefone, elas acertaram mais, tá? Do que pesquisas por indo atrás da pessoa, enfim, coletando dados num lugar movimentado, uma cidade. E o que é uma coisa interessante, pesquisa por telefone ela é mais barata e mais eficiente, né? Na verdade, mas essas pesquisas por telefone também erraram bastante, mas foram as que erraram menos.
Então, acho que esse método de pesquisa parece se mostrar mais eficaz e, para mim, é bem mais interessante, porque a gente consegue uma aleatoriedade maior, né? Na verdade, eu não precisaria nem estratificar uma pesquisa por telefone, eu simplesmente ligo. Se não for uma criança que atendeu o telefone, se for uma pessoa que é votante, a gente já tem esse dado, né? Também a gente tem o dado do quanto que o eleitor é mais convicto daquela opção. Isso é um dado que é importante, que a gente precisa casar com a pesquisa, porque o eleitor mais convicto ele não vai ficar na fila, o menos convicto ele não vai ficar na fila porque teve muita fila na hora de votar. A gente vai ter um feriadão no segundo turno. Esse eleitor pode ser que seja um eleitor que vá sair para o feriadão com mais probabilidade de viajar, enfim. Então a gente tem todas essas questões assim que tem que ser levado em consideração também, que vão ser uma fonte de erro da pesquisa, vão dar uma diferença na hora do voto, né? Mas também não dá para descartar que tem erro de má fé assim na pesquisa. Isso aí eu não vou descartar, não vou nem dizer que sim nem que não. Isso aí fica para vocês avaliarem. Enfim, eu só falo da parte técnica aqui nesse canal, tá? Então a gente tem todas essas questões, tá? Mas tudo isso porque se quer abrir uma CPI da Covid, assim, aí essa eu acho que eu posso falar que eu sou contrário à abertura dessa CPI, por mais que exista uma sujeira, pode se descobrir. Eu acho que é precoce se abrir uma CPI agora. Vamos deixar os institutos de pesquisa errarem no segundo turno, porque aí já vai ter um segundo turno agora, depois do erro no segundo turno, se houver esse erro nesse levantamento, a gente aí se tem mais embasamento para fazer uma CPI. Mas agora é uma coisa que é precipitada, é política, enfim. Eu não gosto de política, eu gosto de ciência, mas faz parte da política também. Vamos fazer essa CPI para fazer barulho, enfim, também é uma coisa que faz parte do jogo da política, para escancarar que teve esse erro, e esse erro sempre favoreceu candidatos de esquerda, né? Então eu acho que faz parte da política escancarar que isso aconteceu, e a CPI é um instrumento para isso. Mas não acho que se consiga fazer uma investigação técnica. Na verdade, em nenhuma CPI se faz investigação técnica, é sempre uma investigação política com o objetivo de fazer barulho. Então, esse para mim é o objetivo da CPI, e é legítimo assim, que se faça um barulho político diante de erros tão graves, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que pouca gente fala, e eu já falei isso em outros vídeos, é que pesquisas eleitorais e mesmo pesquisas que eu trabalho, que, enfim, na academia, elas trabalham com um intervalo de confiança de 95%. Então isso é importante, tá? O intervalo de confiança é de 95%. Então, quando se fala assim, mas a pesquisa saiu da margem de erro, isso é um absurdo, a pesquisa saiu da margem de erro, não é um absurdo, assim. Se em 95% das vezes eu posso confiar, isso significa que em 95% das vezes a pesquisa vai estar dentro da margem de erro, em 95% das vezes. Em 5%, ou seja, uma de cada 20 vezes, minha pesquisa vai sair da margem de erro, em uma a cada 20 vezes que eu aplicar, assim. Então eu tenho, vão ser, 27 estados a eleição para governador. Necessariamente, já pela probabilidade estatística, em uma pesquisa, ou um pouco mais do que uma pesquisa, eu vou errar. Vai sair da margem de erro, tá? Vai sair do meu intervalo de confiança. Então isso é bastante importante, e eu estou trazendo isso porque um dos argumentos que se traz na CPI é que quando sair da margem de erro, o Instituto de Pesquisa tem que ser punido, e aí eu acho que é um absurdo, assim, não se faz ciência com faca no pescoço. Não dá para fazer uma ciência assim, a ciência tem que ter a liberdade de errar, né? Mas claro, se tiver um erro de má fé, um erro de pesquisa comprada, aí sim tem que se punir, mas a gente não vai comprovar pela probabilidade estatística, tem que comprovar achando quem pagou pela pesquisa e quanto que pagou e todo esse tipo de coisa, né? Então é assim que se faz a coisa de uma maneira mais séria, mas a gente não pode condenar uma pesquisa simplesmente pelo erro, ou ter uma regra simplesmente errônea. Eu acho legítimo, tem gente que é contrário a isso, mas eu acho legítimo a gente ter um levantamento de várias eleições, e quantas eleições, um percentual de acerto daquele instituto de pesquisa, qual que é o percentual dentro
da margem de erro, a gente ter um dado para isso. Eu acho que é legítimo o próprio Instituto de Pesquisa levantar para a gente poder ver, assim, né? E o eleitor ter uma estatística da confiabilidade, né? Porque o grande problema é que, e eu acho que isso atiçou muito a classe política, é que 1 ou 2 dias antes da eleição, a Folha de São Paulo me publica um artigo dentro da revista com muita arrogância, dizendo assim que é um absurdo eleitores do Bolsonaro serem contra a ciência e serem anti-ciência e estarem acreditando em pesquisas que não têm nenhuma comprovação, em pesquisas que são de institutos fraquinhos, institutos pequenos, e dizendo que o Datafolha e o IPEC são os melhores institutos e é nesses que a gente tem que confiar, e aí chega na hora da eleição foram os que mais erraram. Então isso foi muito arrogante desse artigo publicar um dia antes da eleição. Isso aí não deveria ter sido publicado, enfim. Então eu acho que isso a pessoa deveria se retratar, o próprio jornal deveria se retratar por publicar um artigo desses antes da eleição, né? E não se retratou assim, então isso é má ciência, isso não é um negócio que é correto, né? Lembrando que a Folha de São Paulo quem comanda também é dona do Instituto Datafolha, enfim, então ficou meio mal assim para o jornal ter feito isso e ter feito uma pesquisa completamente errada e a pesquisa ir completamente para a tendência que o jornal publica, que o jornal os artigos publicados na Folha de São Paulo são tendenciosos para o lado da esquerda, assim, enfim, o que também existe imprensa que é favorável à direita. É uma pena que não exista imprensa neutra no Brasil, né? A gente tem as imprensas com um lado, e cada lado lê a sua imprensa. Eu acho uma lástima não existir imprensa neutra, né? Então a gente tem esse problema assim na Folha de São Paulo, mas a gente não pode punir simplesmente, errou, nós vamos punir, assim. Então por esse vídeo seria isso, né? Acho bastante importante. Eu quero também ouvir muitos comentários de vocês, o que vocês estão achando dos resultados das pesquisas eleitorais, como vocês estão interpretando, e como é que vocês acham, se são favoráveis à CPI, se vocês acham que tem que se investigar esses institutos de pesquisa. Você pode comentar, você é livre para deixar qualquer tipo de comentário, eu vou ler seu comentário com bastante carinho, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, fortalece bastante o canal, te inscreve aqui para ficar sabendo, ativa o sininho da notificação para você saber quando vai ter novos vídeos, tá? Muito obrigado, grande abraço, bem-vindos aqui à Universidade Federal Fluminense, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!